Olá, bem-vindo a mais uma aula do Buildbox. Eu sou o professor Raul e vou mostrar nessa aula a interface do Buildbox. Aqui temos aqui o tutorial que foi aberto na primeira aula de introdução. Então, como que funciona aqui a interface do meu programa? Basicamente, todos os meus objetos aqui dentro, eles vão usar um sistema de posicionamento. Então, se eu selecionar qualquer coisa dentro aqui da minha tela, ele vai dar uma posição desse objeto. É um objeto e vai ter um posicionamento x e y, sendo x o valor desse objeto no eixo horizontal e o y o valor desse objeto, a posição dele no eixo vertical. Aqui essa imagem está sendo construída por vários objetos sobrepostos. Então aqui na parte da direita são as propriedades do meu objeto. Posição, rotação, se eu quiser posso acrescentar aqui, ele vai girar o meu objeto em graus, essa rotação. E aqui escala é o tamanho do meu objeto. Então se eu vier aqui aumentar, por exemplo, a 2, ele estica aqui no eixo horizontal. Aqui tem também, nesse caso aqui desse tutorial, ele colocou nesse objeto uma função parallax. Essa parallax vai definir a profundidade do meu objeto. Então, parallax é um efeito como se fosse... Sabe quando você está andando numa estrada, aí você olha pela janela do carro, por exemplo, você vê a árvore passando bem rápido aqui perto, alguma coisa lá longe passando bem mais devagar lá no cenário, você vê uma casa lá no fundo tá bem mais devagar, isso é um efeito de paralaxe. Então, por exemplo, no caso desse cenário, os objetos mais próximos da tela, eles tendem a passar mais rápido pela tela. E os objetos mais ao fundo vão passar mais devagar, certo? E aí, de acordo com o valor desse paralaxe. Aqui na esquerda, eu tenho a minha lista de objetos. Os objetos que estão na minha tela. Então, aqui, por exemplo, minha câmera. Essa câmera vai mostrar aqui para mim a minha tela de jogo. Aqui, no caso, eu só estou aplicando e tirando o zoom para ver essa câmera. E todos os objetos, quando eu clico neles, ele abre também essa setinha aqui. Essa setinha serve para movimentar esse objeto, na vertical ou na horizontal. Posso usar o Ctrl Z para desfazer esses comandos, essa movimentação. E aqui eu tenho um quadradinho. O quadradinho serve para aumentar a escala do meu objeto. No caso da câmera, ele vai aumentar ali o valor da escala. Não tem nenhum efeito visível aqui para a gente. Mas se for um outro objeto, vai ser uma coisa um pouco mais visual. Então, aqui no caso da nossa câmera, a luz, ela que vai ser responsável por iluminar os nossos objetos aqui na tela. E aqui temos cada um dos meus objetos. Temos bordas, o chão, folhagens e por aí vai. Aqui na parte da esquerda, nós temos os assets do meu jogo. Os assets basicamente são os materiais do meu jogo. Então imagina que eu quero pegar aqui, por exemplo, colocar mais uma nuvem. Eu vou pegar daqui, arrastei, coloquei a minha nuvem aqui. Agora sim, ela faz parte aqui da minha tela. E aí ela vai aparecer aqui na minha lista de objetos da minha tela. Se eu vier colocar mais um ground aqui, para complementar aquele ali, também vai aparecer aqui na minha tela. Cada um desses é um pedacinho daquele ground que está ali, de uma forma que eles se encaixam entre si. Ok. E aqui no meu Assets eu tenho também uma categoria aqui que é o Characters. Esse Characters é onde eu vou colocar um personagem aqui para mim. E tenho também Labels, que é para eu colocar texto, e luzes. E aqui os objetos no geral. Para eu colocar um character, para colocar um objeto, como que eu faço? Eu posso usar aqui a minha Asset Library. Essa Asset Library é onde eu tenho aqui uma biblioteca de assets que o próprio Buildbox traz para a gente. Está carregando aqui, que vai ter várias imagens, vários objetos, para eu poder usar dentro do meu jogo. Então, se eu quiser procurar um personagem aqui, deixa eu ver, eu posso vou usar esse pedestre aqui de personagem. Clico nele, esse está de costas, vou pegar o que está de frente que eu tinha visto ali. Aqui.
é de costas também, não tem problema. Vou dar um Add to Library. Voltando aqui, clico aqui para voltar. Para eu colocar esse pedestre aqui na minha tela, antes eu vou colocar ele como um character. Só pego ele e arrasto aqui. Ele já é um personagem aqui para mim. Coloco ele aqui na minha tela. Prontinho. Meu personagem faz parte do jogo agora. Depois a gente vai ver nas outras aulas como movimentar um personagem, como que eu posso modificar a interação desse personagem com outros objetos, colisões, certo? Para esse momento é apenas a interface que a gente está vendo nessa aula. Então aqui, dessa forma que funciona a minha Asset Library. Tem aqui uma barrinha de busca, se eu tiver uma lista muito extensa de objetos para poder encontrar de uma forma mais fácil. Aqui meu botão Home, que vai mostrar aqui minha tela inicial do Buildbox. E aqui temos o meu Mind Map. O Mind Map é onde eu tenho aqui a interligação entre cenas do meu jogo. A opção de criar novas cenas vai ser explorada também na aula de menus. Então, eu tenho aqui meu mundo 2D que eu já estava. E em cada um desses objetos eu posso ter um mind map dentro dele. Por exemplo, dentro desse pedestre, se eu clicar 2 vezes, abre para mim o mind map do pedestre, onde eu posso acrescentar funções, acrescentar comandos, controles, movimentação, certo? Então, basicamente é isso. Aqui tem também um botão que vai me ajudar a navegar pelas minhas abas abertas, certo? Uma espécie de voltar e avançar. Aqui, tenho também aqui na minha tela de jogo, tenho aqui o botão da câmera, que eu posso ver a visão que a minha câmera vai estar tendo aqui dentro do meu jogo, né? Tenho também a visão da minha colisão, então serve para eu enxergar aonde que tem corpos de colisão aqui dentro. Por exemplo, o chão tem uma colisão aqui retangular. O meu pedestre está sem nenhuma. Então, se eu acrescentar uma colisão nele depois, vai ter uma aula que vai falar sobre isso, ele não vai passar desse chão para baixo, certo? E aí, para eu conferir essa colisão, eu uso esse botão. Aqui em cima eu tenho os botões de play, onde eu consigo visualizar a preview do meu jogo. Nesse caso aqui, coloquei o personagem no cenário, mas no caso não programei esse personagem para andar, não fiz nada com ele ainda. E essa janelinha de preview que ela abre aqui, ela vai me informar se eu tiver algum erro que eu estou rodando o meu jogo, se eu tiver algum erro mais grave que impede o funcionamento de alguma parte do meu jogo. Aqui eu consigo configurar o zoom dessa janela. Quando ela está no 100%, consigo mudar a resolução dela, certo? Eu deixo aqui no 50%, já é um tamanho legal que dá para eu ver ela inteira. Dá para eu ter uma noção de como que vai ficar o meu jogo. Então, além dessa tela de play, eu tenho aqui também uma tela para eu simular uma cena selecionada. Então, no nosso caso, a gente só tem uma cena no meu projeto. Se eu tivesse mais cenas, ele iria simular a cena que eu selecionasse. Eu tenho esse botão para eu acrescentar fontes aqui no meu projeto, fontes de texto. E tem esse aqui, que serve para eu configurar o meu projeto. Então, para eu colocar aqui o nome do jogo, tipo de pontuação, se eu quero distância, moedas. No caso, a distância seria um jogo do tipo runner, certo? Tem várias outras opções que ele dá aqui. Para eu configurar o meu jogo, customizar ele. Se a orientação vai ser retrato ou paisagem. Aqui eu tenho um editor aqui em cima que eu posso colocar a renderização também, distância de renderização. E aqui eu posso também integrar SDKs no meu jogo. Então SDKs para iOS, para Android, para usar anúncios, atribuições e outras coisas mais. Aqui embaixo tem também uma timeline para animação. Então, se eu quiser fazer uma animação no meu cenário ou em algum personagem, tenho aqui já essa timeline aqui embaixo. E por fim, eu tenho aqui uma ferramenta de seleção, que é a que vem por default aqui no meu mouse. Se eu desativar ela, ele vai continuar selecionando, mas ele não vai selecionar várias coisas. Quando eu clico nela, eu consigo clicar e arrastar e selecionar várias coisas ao mesmo tempo. Ok. Tenho ainda os menus lá em cima, onde eu tenho o File New para criar um arquivo novo, Open para abrir um projeto que eu já tenha salvo, Open Recent ele mostra projetos recentes, Save para eu salvar,
Save as serve para eu salvar como, né? Definir um nome, um novo local aqui para o meu arquivo. Exportar é para eu exportar a build completa do meu jogo para iOS, para Android, Steam ou Windows exe do Windows. About vai mostrar informações aqui do meu programa. Edit é bem simples esse menu Edit, ele tem o desfazer e o refazer. Alinhar cenas e randomizar cenas. Vai servir no caso de eu ter mais cenas para rodar dentro do meu jogo. Tem aqui um Add, tem aqui um While. Esse While vai servir aqui para abrir editor, para dar zoom no meu jogo, para modo de visualização de snap, onde o meu objeto vai ficar preso ao grid, resetar uma visualização. Aqui eu tenho Tools, aí vai ter ferramentas, onde eu posso, por exemplo, remover objetos de som não utilizados. A gente vai ter uma aula de sonorização. E eu posso, de repente, colocar um som, depois eu não estou mais usando ele, eu posso remover usando esse botão. E aqui tem o Help, tem a documentação do Buildbox, da API JS, JavaScript, checar aqui por updates, conseguir logs e ativar uma licença. Então, basicamente, isso que eu tenho aqui nos meus menus. E da minha tela inicial, eu tenho a opção também de criar jogos baseados em modelos. Então, por exemplo, eu quero criar um jogo baseado aqui no modelo de nave. Clico em cima, ele vai perguntar se quero salvar as mudanças, colocar não. Ele vai baixar esse projeto. E aí, no caso, é um modelo que ele já vem pronto, já vem com funcionamento. E aí, o que é interessante na hora de você pegar um modelo desse tipo? Você está customizando esse modelo e deixando ele um jogo diferente. De repente, colocar imagens que você escolheu para o seu jogo, sons. No caso desse aqui, ele já traz um modelo de um jogo de nave. Nesse caso, inclusive, ele trouxe no 3D. A principal diferença do 2D para o 3D é a quantidade de eixos. No caso aqui vai ter o meu eixo Z, além do meu eixo X e Y. Eu tenho aqui o eixo Z nas minhas visualizações. E aí, no caso, para eu poder girar a câmera, eu uso o botão direito do mouse, a rodinha do mouse para movimentar o scroll do mouse quando eu clico, quando eu giro para cima e afasta, e o clique do botão esquerdo do mouse para seleção. No caso aqui, ele já deu para a gente um jogo de nave pré-pronto. Diminuir um pouquinho a resolução da tela aqui. Ele é um jogo que roda na horizontal. Aqui ó, ele simula como se fosse o touch do meu jogo. Esse jogo, esse seria o jogo para jogar com touch. E aí tem uma telinha de game over e uma pontuação que a gente vai ver como funciona para fazer essas telas também em uma das aulas. Então, nesse caso aqui, para pegar o modelo pré-pronto, a gente usa aqui no menu inicial. E tem vários modelos que ele traz aqui pra gente. Eu posso também criar um modelo aqui na hora do Create New. Quando eu dou Create New Project, ou Open Project para abrir. E aqui ele dá pra gente ó, New 2D Game, New 2D Game, New 3D Game e o Wizard. O Wizard, no caso, se eu quiser usar ele para ir me orientando. Então, por exemplo, eu quero usar um jogo 2D. Esse jogo vai ser retrato paisagem, vai ser retrato. Perspectiva. Personagem principal ou observador? Se a câmera vai ficar acompanhando o personagem ou no observador? Vou colocar aqui no personagem. Ele vai ser livre ou vai ser um side-scroller, que vai scrollar de lado para lado, pegar do lado para o outro. Como que vai ser a movimentação dele? Vai ser aqui com o analógico? Vai ser com o toque? Ou não vai ter movimentação por enquanto? Eu vou acrescentar depois. Então, vou colocar aqui, por exemplo, Jack to Move. E os controles no teclado, como que vai ser? WSD para poder só slide, o WSD para poder girar ele, as setinhas para poder girar ou nenhum. Vou colocar esse aqui com slide WSD. O fundo. Isso aqui é só um exemplo
No seu caso, você vai poder estar criando esse jogo da melhor forma que se adapte ao seu projeto. Então aqui tem um fundo, vou colocar por exemplo um fundo de estrelas. Física do jogo, normal, sem gravidade, desativada, vou colocar o sem gravidade. Aqui qual que vai ser o personagem do meu jogo? Vou colocar uma nave, um carro, posso colocar um cubo, uma esfera se eu não tiver um personagem definido ainda. Vou colocar aqui esse carro, um modelo 3D. Tem aqui a grama, tem a estrada, posso ter também uma tela em branco, posso não ter uma tela aqui para o meu chão, para o meu fundo, colocar uma estrada para o meu carro. Enfeites da minha tela, posso colocar árvores, meteoros se for um jogo que se passa no espaço, cubos e esferas para quando eu não tenho definido ainda. Vou usar uma árvore. Então aqui, olha só, ele já criou para mim meu mundo 2D, já colocou para mim o fundo, já colocou uma estrada e já colocou a árvore enfeitando. E já colocou a movimentação com o mouse. No caso, essa movimentação ela está com a gravidade desativada do jeito que eu configurei. E aqui estou batendo em todas as árvores aqui, né? Mas tudo bem. E aí, no caso, eu posso ir configurando esse template para se adequar ao meu projeto. Então, eu quero que o carro pule as árvores, quero que ele ande continuamente sem bater nas árvores, empurrar a árvore mais para trás, por aí vai. Aí eu vou montando ele depois, certo? Então, voltando aqui para minha tela inicial, basicamente é isso que eu tenho. Essas são as funções aqui do meu Build Box e da interface dele. Com isso, a gente conclui então nessa aula sobre interface e até a próxima aula.